Deixa eu dar mais um exemplo. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só, o que fazem hoje? Já que a gente está falando da importância de estudar a palavra de Deus e entender, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, está vendo o que está escrito aqui no versículo 6, finalzinho, a letra mata? Então, tem gente que pega só esse versículo e sabe o que eles falam? Eles falam que estudar a Bíblia é demais, ler a Bíblia é demais, isso mata, né? Não é bom isso. Aí eles dizem que estão baseados no texto. Só que lembra que eu disse? Para você saber se de fato aqui está falando do estudo da palavra de Deus, você vai ter que fazer o quê? Ler o contexto. Mas aquele cara que tem a ideia na mente, que não abrir mão das suas ideias, ele não vai querer ler o contexto, ele vai ficar só no versículo 6. Então, se você ler o contexto, começa a leitura do versículo 1. Do 1 até o final, vai até o versículo, pode ir até o capítulo 3 todo, lê o capítulo 3 todo. Lendo o capítulo 3 todo, você vai observar lá, Paulo, que no caso escreveu esse livro, ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, e ele está dizendo para os irmãos de Coríntios, ó, meus irmãos, antigamente nós seguíamos uma aliança, uma aliança anterior que foi feita com Moisés, que nós chamamos da velha aliança, né? A lei de Moisés. Então, Paulo está nesse texto explicando aos irmãos que ele não está mais baseado nessa letra. Que letra? A lei de Moisés, mas está baseado na nova aliança. Ele é embaixador da nova aliança, ele é ministro da nova aliança. Essa nova aliança, essa lei nova é uma lei do Espírito que traz vida, não morte. Então, ele aqui em nenhum momento do capítulo 3 ele está falando sobre não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, mas olha o que nós estamos falando aqui. A pessoa pode pegar um versículo isolado e colocar a ideia dela. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu não quero que as pessoas estudem a Bíblia. Eu pego esse 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, só o versículo 6, e digo para todo mundo, está vendo aqui? A letra mata. Ele fala que essa letra é estudar demais a palavra de Deus, fora do contexto. Então tem que ler o contexto. Tem outras passagens bíblicas, como Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz, tudo posso naquele que fortalece. Tem gente que entra no mercado e sem dinheiro, carrinho vazio, e vai lá, faz a compra e diz, não, tudo posso naquele que fortalece. Tem gente que entra no morro, né? Tiroteio, não, tudo posso naquele que fortalece. Gente, o texto bíblico não pode ser usado dessa forma. Tem o seu contexto. Então, quem disse, para quem disse, porque disse, quando disse, é de suma importância, né? Então, se você fizer essa meditação, essas observações, com certeza você não vai ser enganado, né? Você vai ter compreensão clara do texto. Então, recapitulando, para você, no caso, entender aqui, recapitulando, como estudar a Bíblia? Primeiro, horário adequado, hein? Dia, tempo, silêncio, né? Se tiver filho, tiver 5 filhos, bota todo mundo para dormir e vai estudar a Bíblia. Iluminação, tem que estar bem aceso e tal, e tudo com papel, dicionário e lápis do lado e tal. E outra coisa, preste atenção, que é importante de ser humilde, né? Quem sabe tudo, nada aprende. Tem que ser humilde para aprender a palavra de Deus. E o outro ponto, que é esse ponto que nós estamos falando, para aprender a palavra de Deus, tem que abrir mão das suas ideias, porque a Bíblia já tem a ideia dela, o Espírito Santo já colocou aqui. Como eu entendo a ideia do Espírito Santo, é só ler o contexto. Quem disse, para quem disse, por que disse, quando disse. Isso é de suma importância. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Siga essas dicas, que com certeza você vai desenvolver o seu entendimento da palavra de Deus. Graça e paz, que Deus abençoe a todos.